Olá, gente! Vamos para a segunda parte dos biomas brasileiros e a aula dessa semana corresponde à semana 2 do PET 3 de Ciências, do sétimo ano. A gente tinha visto, né, os três primeiros biomas brasileiros, que foram a floresta amazônica, a mata atlântica e o Pampas, né, o Campos Sulinos. Na aula dessa semana a gente vai ver os outros três biomas, começando pelo Pantanal. O Pantanal ele está localizado no centro-oeste brasileiro e ele está presente apenas em dois estados do Brasil, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Ele é o menor bioma em extensão territorial, mas isso não significa que ele não tenha uma grande biodiversidade. E no Pantanal, ele tem períodos de cheias que fazem com que as planícies se alaguem e tornam uma região pantanosa, porque o solo dele é argiloso, então ele retém bastante a água. O clima do Pantanal é tropical continental, havendo períodos de seca e de chuvas. E eu trouxe aqui alguns representantes da fauna tão rica do Pantanal. Aqui é o tuiuiu, ou jaburu, que é a ave símbolo do Pantanal. Aqui é o cervo do Pantanal, que é um animal ameaçado de extinção. E aqui é o jacaré do Pantanal. E eu trouxe essa imagem do Pantanal para mostrar como é que é a vegetação e o relevo desse bioma. Vocês podem ver que é plano, né? O Pantanal ele possui um relevo bem plano, são planícies, e a vegetação dele é muito variada. Ele pode ter influência da vegetação da floresta amazônica, porque ele faz divisa com esse bioma, e também influência da vegetação do cerrado, porque também faz divisa, né, com o cerrado. Então ele tem muita influência da vegetação desses dois biomas. E falando nele, né, a gente tem o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro. Ele está localizado aqui em parte, né, do Sudeste, Centro-Oeste, pegando parte do Norte e do Nordeste também. Ele possui o clima tropical sazonal, com invernos bem secos e verões chuvosos, tanto que durante o inverno seco é comum ter queimadas no cerrado. Essas queimadas são naturais, mas elas podem ser agravadas através das ações humanas, né? As pessoas colocam fogo em terrenos e acaba perdendo o controle, se alastra, mas isso a gente vai ver depois. E possui grandes aquíferos, ele é uma reserva hídrica para o Brasil muito importante, ele abriga nascentes dos principais rios brasileiros e também, né, como eu disse, possui grandes aquíferos. Os solos do cerrado são porosos e permeáveis, o que favorece a lixiviação do solo, levando à erosão do solo. Aí eu trouxe aqui alguns representantes da fauna e da flora do cerrado, que é o famoso lobo-guará, que vai aí estampar, né, as cédulas de R$ 200, e é um animal ameaçado de extinção. Trouxe uma ave, que é o pato mergulhão, e trouxe essa árvore aqui que provavelmente todo mundo conhece, que é o ipê amarelo. É uma árvore típica do cerrado. Aqui é uma visão do cerrado. As árvores do cerrado não são muito grandes, são troncos tortuosos, tem muito arbusto, muitas gramíneas. E por fim, nós temos a caatinga, que está localizada no Nordeste brasileiro. A Caatinga é um bioma marcado pelos baixos índices pluviométricos e temperaturas elevadas. Lá é muito seco e muito quente, tem pouquíssimas chuvas ao longo do ano. E é um clima semiárido. O solo da Caatinga é pobre em matéria orgânica e rico em matéria mineral, ou seja, ele não é apropriado para a agricultura. É difícil estabelecer uma plantação lá. E nesse bioma há os rios intermitentes. O que são os rios intermitentes? São os rios que eles aparecem durante as estações chuvosas, mas quando vai para a estação seca, eles desaparecem. Por isso, a vegetação da caatinga é predominantemente xerófila. O que é vegetação xerófila? É aquela vegetação que está muito bem adaptada às altas temperaturas e ao clima seco.
Por exemplo, aqui eu trouxe, né, o mandacaru, que é um cacto, tá? Adaptado a esse clima semiárido da Caatinga. Eu trouxe também representantes da fauna da Caatinga, como o mocó, que é um roedor pequeno, e a ararinha azul. A ararinha azul, ela é considerada extinta na natureza. Não se encontra mais. Ela só existe em cativeiros no Brasil. Inclusive, ela é ela está presente naquele filme Rio, aquela animação. Há diversos projetos aqui no Brasil para tentar reintroduzir essas ararinhas, ararinha azul na natureza. E eu trouxe para vocês, né, 4 imagens da Caatinga. Por que eu trouxe as 4 imagens? Porque a gente está acostumado a visualizar a Caatinga como, né, aquele ambiente desértico, a gente associa a pobreza, a gente associa a morte, a ausência de vida, e na verdade não é bem assim. A Caatinga é um bioma muito rico, inclusive é um bioma que está aí ameaçado pelas ações humanas. Então eu quis trazer essas 4 imagens para desmistificar, né, de que a Caatinga é só deserto. Aqui nessas 2 figuras aqui, realmente, né, elas são parece ser uma região mais desértica, mas olha aqui essas outras figuras. Aqui é a Chapada Diamantina. Olha como que é verde, olha como é que não é só plano. Tem tem um relevo aqui, né? Então eu quis trazer para vocês para mostrar que é um bioma bem diverso. Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu os 3 biomas que faltavam, né? O Pantanal, o Cerrado e a Caatinga. E na próxima aula, a gente vai ver as principais ameaças aos biomas brasileiros. Então, até a próxima aula.